prefiro esse. Boa noite para todos. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores da casa, aos nossos mentores, que nos permitem estar aqui reunidos para mais um momento de reflexão, hoje focando em técnicas para facilitar a compreensão do Evangelho ou dos registros bíblicos. Às vezes é importante a gente revisar técnicas. Dizem que casos pessoais só pode contar quando a gente dá uma gafe ou faz alguma coisa errada. Então eu vou dividir um caso meu aqui apenas para mostrar a questão da técnica. Quando eu frequentava um grupo de mocidade, não faz muito tempo, brincadeira, tem muito tempo, e a gente cantava num coral e estávamos o grupo todo cantando e tinha um rapaz atrás que cantava num coral em Belo Horizonte, da Ana Valéria, um coral que se apresentava em vários eventos importantes, inclusive no Palácio das Artes. E a gente estava cantando, então o Paulo estava cantando assim, puxando o R, né? Em Minas, puxar o R é uma surpresa. Então chegou no final, era lá dentro da casa mesmo, o Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, lá no bairro Santo Antônio, e no final a gente conversando, aí eu cheguei pro Paulo e falei, pois é, Paulo, tinha um espírito paulista lá, participando lá do encontro. Aí o Paulo olhou para mim, deu um sorriso, e falou assim, Márcio, porque lá na técnica, lá quando a gente estuda com a Ana Valéria, ela pede a gente para puxar um pouquinho o R para a palavra ficar mais clara. Quer dizer, porque eu não tinha conhecimento da técnica, eu fui para um lado completamente diferente. Achei que ele estava brincando, estava lá, né, à vontade com a gente, mas na verdade ele estava aplicando uma técnica que ele tinha aprendido. Então, a gente, ao estudar os ensinos do Evangelho, a gente vê como a maestria de espíritos como Emmanuel, a gente vê as interpretações de pessoas maravilhosas como tantos que escreveram aí, o Honório Abreu e tantos outros que escreveram e interpretaram o Evangelho. E hoje nós vamos ter a oportunidade de quebrar um pouco dessas reflexões para que a gente possa, talvez numa lente de contato, interpretar um pouco como que é estruturado, quais as partes, quais as propriedades dos registros bíblicos, procurando com simplicidade, sem tentar aprofundar bastante, mas procurando trazer alguma coisa que nos permita, ao abrirmos um texto bíblico, ao lermos uma passagem do Evangelho, que a gente se sinta à vontade, falar, olha só, eu vou explorar essa parte aqui, porque lá na parte técnica nos ensinaram a falar, nos ensinaram que essa parte tem alguma coisa aqui, tem um caminho, uma via, uma forma que a gente pode seguir para interpretar, de forma que nós não desejamos para nenhum de nós aqui que a gente faça como eu fiz lá na interpretação do coral, dizendo que tinha alguém puxando a língua, puxando o R, porque na verdade ele estava aplicando uma técnica. Então vamos lá? Pronto para o treinamento? Todo mundo? Então vamos. Técnicas para facilitar, o que a gente vai fazer vai ser o estudo prático do Evangelho. E como nós sabemos, uma das técnicas utilizadas por Jesus é a utilização de parábolas. O Novo Testamento tem aproximadamente 40 parábolas. Então a gente já sabe que é uma técnica que ele utilizava. E parábolas são formas ricas de nos ensinar alguma coisa numa história que não aconteceu, mas que pode acontecer. E às vezes a gente lê a parábola, a gente gosta, a gente acha bacana, mas o que nós vamos ver aqui é ver quais são as propriedades, quais são os elementos comuns a todas as parábolas. Acredito que pouca gente teve a oportunidade de pensar nisso. O que tem nessas parábolas que foram feitas de uma forma que atraem e que as mantém durante mais de 2000 anos. Então vamos então tirar ali dos registros as parábolas e vamos então ver os elementos das parábolas. Quem quiser fazer qualquer pergunta, fique à vontade. A gente aqui só está aprendendo também juntos. Um item
uma categoria, um elemento nas parábolas que mexem com a nossa emoção, é o suspense. Praticamente todas as parábolas têm um suspense. Vamos exemplificar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. Ponto. A gente não sabe o resto da história. Olha o suspense. Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Qual a situação do rapaz? Então, essas histórias têm esse suspense. Por exemplo, na passagem da festa que o rei deu, que ele chamou várias pessoas, ninguém foi, e no final ele mandou chamar todo mundo, né? Chamar todas as pessoas, um deles não estava vestido apropriadamente. Então o rei chegou para ele e disse: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu. Olha o suspense. Vocês sabem o que aconteceu? Será que o rei o repreendeu? Será que o rei não o repreendeu? Então, as parábolas, um dos elementos das parábolas é o suspense. Para a gente poder entender, que às vezes a gente lê, a gente gosta, mas a gente não sabe. Agora daqui para frente todo mundo fala: cadê o suspense aqui? Deve ter algum suspense aqui, para a gente começar a identificar. Isso que a gente vai fazer com algumas das características e fazer propaganda do livro, né? No final tem toda a lista em mais detalhes que nós vamos trazer aqui do que constitui os elementos de uma parábola, que nada mais é do que uma tese de mestrado de uma pessoa chamada Clayton, e todas as referências estão lá no livro. Um outro elemento da parábola é o contraste. Vamos lá. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, uma parábola, ele disse: meu filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas foi. E aí ele chegou para o outro, e dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E ele então respondeu: eu vou, Senhor. E não foi. Então aí a gente vê um contraste. E essa técnica da parábola dos contrastes, a gente vai encontrar contrastes em praticamente todas as parábolas. Elas nos ajudam a facilitar o entendimento, porque a nossa mente trabalha muito nesse processo de dicotomia de dia, de noite, amor, ódio, alegria, tristeza. Então, ao ter esse elemento, contraste nas parábolas, ela vai nos permitir entendê-la de uma melhor forma. E elas são cheias. Por exemplo, tem a comparação da casa feita pela rocha, da casa montada na areia, porque quando nós compreendemos os ensinamentos, nós ficamos como uma rocha, nada destrói, mas quando o nosso contato é superficial, quando estamos gravitando na periferia, nossa casa é como se fosse na areia, que ali o vento bate, a gente cai e tem que lidar com as consequências daquela desatenção. No Bom Samaritano, a gente vai ver o contraste, porque, olha bem, o levita, o sacerdote, eram conhecedores da lei. Então, ele teria que ter ajudado pelo conhecimento do amor que era contido nas leis. Mas olha o contraste, eles passam direto. Já o samaritano, que não tinha uma religião, não seguia um princípio, ele vai, para e ajuda. Perceberam o contraste? Então são esses, é mais um item que temos nas parábolas, que são o contraste. Mas temos mais coisas, vamos ver lá. Bom. Olha o suspense. Ótimo. Chegou lá, é o impacto agora, né? As parábolas também têm o elemento do impacto nas parábolas, né? Vejam o impacto de uma delas, vamos citar como exemplo, aquele filho que abandonou a casa do pai, disse que queria cuidar da vida dele, falou: não quero saber de nada, deixa eu cuidar da minha vida, me dá a minha parte da fortuna. Ele vai, gasta a fortuna toda
se vê totalmente perdido e começa a lembrar do tempo bom lá na casinha do pai e resolve voltar e pensando consigo próprio, eu vou pedir meu pai para ser empregado lá, porque é melhor do que viver com os porcos aqui como eu estou. E aí quando ele chega ao longe, quem o vê? O pai o vê primeiro do que ele, e aí o pai corre, abre os braços e o abraça e o beija. Um impacto. Né? Um impacto nessa parábola. Uma coisa forte, um momento forte na história. Então as parábolas também têm impacto. Então, para a gente percebendo assim, a gente chega, a gente lê, mas a gente não para pensar. Então o objetivo nosso aqui é começar a trazer essas nuances, esses detalhes, que mais daqui a pouco a gente vai ver algumas passagens de Emmanuel, ele não vai chegar e falar para a gente, olha, eu estou analisando aqui que isso aqui é um suspense. Ele já faz de uma forma natural. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Conflito. Tem muito conflito nas parábolas, né? Vamos ver aqui qual é o exemplo que a gente tem. Na parábola dos trabalhadores da vinha, o Senhor chama o trabalhador para ir trabalhar na sua vinha e combina com ele um dinheiro. E ele então pega e vai trabalhar. Mais tarde ele chama outros trabalhadores e aí combina com ele o valor e eles vão trabalhar. E mais tarde, quase no final da tarde, ele chega para alguns e fala, e aí, o que vocês estão fazendo aqui? Eles falam, a gente não tem trabalho, né? Ele fala, então vai lá e pode trabalhar na minha vinha. Aí no final, quando eles retornam, cada um deles recebe um dinheiro. E aí aqueles que trabalharam desde cedo queriam mais dinheiro. Então aí a gente vê, então é um conflito. Porque às vezes são aquelas pessoas reclamando, mesmo porque foi combinado com ele aquele valor, mas eles acharam ruim porque outros trabalharam menos e ganharam o mesmo tanto. E aí a gente percebe então conflito. Alguma pergunta? E praticamente todas elas têm conflitos, depende do ângulo que a gente vai olhar. E aí nós temos aqui uma das passagens que nós temos uma amiga que acha talvez uma das melhores, é o processo da inversão. A história vai seguindo um caminho, aí a gente vai acompanhando, de repente tem uma inversão e tudo muda. Né? A parábola do samaritano é uma que está claro isso. Olha a seção dos dramas e de suspense. Descia o homem, foi assaltado. Nossa, foi assaltado. Deixaram quase morto. Nossa. Aí vem o levita descendo também. Aí ele passa e não liga. E o moço está lá ainda, coitado. Ele devia estar quase morrendo. Primeiro passou e não cuidou. Depois vem um outro descendo também. Passou e deixou para lá. E aí tinha um outro. Daqui a pouco a gente vê. Ele não descia, ele ia. É bem diferente. Nós vamos ver por que como é que os verbos vão trabalhar aí daqui a pouco. Mas ele ia, ele não descia, ele ia. E aí, então, ele ajuda. Então, uma inversão. Então, as parábolas de Jesus, praticamente todas elas têm esse processo de inversão. E aí está o ensinamento, que está a beleza, que quando a gente começa tranquilos, serenos, começando a perceber que existem esses elementos, a gente procurar esses elementos, a gente vai terá mais chance de entender melhor o ensinamento. Mesma coisa a parábola do semeador, né? Aqui ele saiu a semear e a semente cai numa determinada, né, na beira do caminho e ali ela não desenvolve, aí a outra semente cai no meio dos pedregais e também não desenvolve, a semente cai no meio dos espinheiros e ela também não desenvolve, e você, puxa vida, essa semente não vai ter jeito para ela, né? Mas de repente a semente cai aonde? Na terra boa e produz. Então as parábolas elas têm essa inversão. Às vezes de uma forma positiva, como estamos trazendo, mas às vezes de uma forma negativa. Tem a passagem daquele homem muito rico que foi juntando todos os recursos, né, e falou, eu vou juntar tudo aqui para a minha vida e vou descansar e vou refazer os meus celeiros quando eles estiverem prontos. Aí no finalzinho da parábola ele escuta uma voz que fala, tu és louco, hoje mesmo pedirão a sua alma e os teus bens ficarão para quem? Então há uma inversão no processo. Então
faz parte desses ensinamentos. E aí nós temos as perguntas retóricas. Estou falando muito aqui, eu não sou de falar muito, só de vez em quando. Perguntas retóricas. O que é perguntas retóricas? Estou perguntando para vocês. Uma pergunta formal? Formal, sim. A pergunta retórica, vou fingir que vocês responderam então. Alguém respondeu assim. Pergunta retórica é aquela em que a pessoa já sabe a resposta. Mas você pergunta para que a pessoa se envolva, para que a pessoa participe. Então as parábolas têm perguntas retóricas, assim como vários ensinamentos de Jesus, né? Então, essa passagem do bom samaritano, por exemplo, chega ao final, Jesus faz uma pergunta retórica. Qual que é a pergunta retórica? Ele fala assim: qual dos três estava mais próximo de Deus? Ou seja, o samaritano, o levita ou o sacerdote? Tem alguém ali que não sabe essa resposta? Todo mundo sabe a resposta. Mas quando ele faz essa pergunta retórica, que faz parte dos ensinos das parábolas, ele então envolve o leitor com aquele ensinamento e passa então ele passa a ser parte da história. Uma outra passagem, não é uma parábola, mas no caso da mulher que foi ia ser condenada, né, a questão na areia, porque foi pega em adultério. Então no final todos vão embora, porque todos tinham os seus problemas, os seus erros, e Jesus, ao ver que não tinha ninguém, Jesus pergunta para ela: onde estão? Você está vendo alguém aqui do que estavam te perseguindo, né? Vieram te apedrejar? E ela fala: não tem ninguém, Senhor. Uma pergunta também retórica, porque se todos foram e ela estava lá com ele, obviamente que não tinha ninguém. Mas então as parábolas têm essas perguntas retóricas dentro da técnica do ensino para nós. E finalmente, a ênfase no final, que é o ensinamento, que normalmente fecha, né? Por exemplo, no caso da mulher adúltera, quando Jesus pergunta: ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. Então Jesus fala para ela: vá e não peques mais. Então ele dá uma ênfase no ensino. Na parábola do bom samaritano, a mesma coisa. Chega no final, ele pergunta qual dos três, né? Eles falam samaritano. Jesus fala o quê? Vai tu e fazes o mesmo. Então, os ensinamentos, os registros bíblicos, os ensinos do evangelho têm as parábolas e elas têm todos esses constituintes, todos esses elementos, todas essas propriedades que a gente pode, então, procurar observar, né? Quando abrir uma parábola, onde é que está o impacto aqui? Cadê a inversão? Né? A gente pode ver. Nós vamos analisar algumas aqui no decorrer, mas vamos passar para frente. Alguma pergunta? Bom, dando sequência, então, vamos voltar a parábola lá para o livro, vamos trazer, então, ciências humanas. No Evangelho nós vamos encontrar ciências humanas, que são recursos ligados à história, à geografia, à agronomia, e que requerem um pouquinho de pesquisa. Essa talvez seja a parte que requer um pouquinho mais de pesquisa para o nosso entendimento. Quando a gente tem o entendimento da história, da geografia, nós vamos compreender melhor. Então, por exemplo, nós temos aqui essa passagem em Lucas, em que diz que a outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então a gente olha essa primeira passagem, ela parece um pouco contraditória. Como é que Jesus está dizendo para aquele rapaz que, em vez de sepultar o pai dele, que tinha desencarnado, que ele deveria seguir? Então, aqui é necessário um conhecimento um pouco da história da época. Porque antigamente, naquela época, o desencarne, eles acreditavam que enquanto você mantivesse o corpo da pessoa ali, o espírito estaria acompanhando a pessoa. E o processo de desencarne, né, de enterrar, às vezes levava até 1 ano. Então, quando a gente toma conhecimento disso, a gente percebe realmente o que aquele homem estava fazendo. Ele estava tentando atrasar
o seu progresso, atrasar a chamada que estava tendo para investir no seu próprio espírito, dando então a desculpa de estar com seu pai, que ele levaria 1 ano, e depois de 1 ano, né, Jesus ficou entre a gente 3 anos, quanto ele iria perder se tivesse seguido. Então, esse conhecimento desse processo, dessa informação, ela nos ajuda nos entendimentos. Tem uma aqui então que é a questão da figueira, né? Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e dirigindo-se a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Então essa é uma que também leva muita dúvida. Como é que Jesus foi lá e destruiu a figueira? Mas acontece que, se a gente olhar um pouquinho a questão da agronomia, nós vamos entender que o figo, ou a figueira, primeiro ela dá o fruto, né? Primeiro nascem os frutinhos de figo e depois a folhagem. Então, quando, simbolicamente, porque os ensinamentos são todos simbólicos, porque 98% das pessoas não sabiam ler. Então, tudo havia todo esse simbolismo, toda essa mágica, toda essa poesia para as pessoas assimilarem os ensinos. E eles permanecem até os dias de hoje, mas eles tinham sentido. Então, nesse caso aqui, ao ver as folhas, se subentendia que haviam frutos. E ele chega lá e não havia frutos. Como todo ensinamento de Jesus é para nos ensinar, para nos ajudar a compreender alguma coisa, então a análise feita nesse aspecto aqui, a gente entra então no campo das aparências, que são pessoas que se apresentam dizendo que é de uma forma, que é de outra, mas que é tudo ali na periferia, no fundo, na intimidade, eles não têm. Enquanto a gente estivermos vivendo só na periferia, a coisa então ficará mais complicada. Para que a gente entenda isso, é preciso um pouquinho de estudo de agronomia aqui, para que a gente entenda que o figo nasce primeiro, antes da folhagem. Então, mas diz ali, porque não era tempo de figos. Aí pode ser, eu percebi isso também, mas aqui pode ser que seja uma colocação dos registros, mas a interpretação é essa, né? O figo tem que nascer antes. Pode ser que quem registrou, que são várias interpretações, eu acredito que nem todas tenham essa colocação. Eu não me prenderia a ela aí, não. Eu me prenderia mais a essa questão da periferia, da apresentação do que está na superfície, gravitando na periferia, sem a profundidade. Vamos pegar isso aqui agora e trazer para um exemplo mais prático. Suponhamos, então, para exemplificar isso, que uma pessoa vem ao centro espírita e ela, então, assiste a um palestrante que está falando da importância do estudo, da importância da dedicação ao estudo. E esse dia o expositor estava inspirado, ele falava e a voz dele parecia que conectava com o alto, e as pessoas que estavam assistindo estavam bebendo aqueles conhecimentos, dando aquela vontade de estudar. Então, no final, eles combinavam um estudo que ia ter no outro dia, e essa pessoa determinada, que nós vamos chamar de, não sei, Rosa. Então a Rosa ficou lá com as folhagens crescendo, entusiasmada, cheia de aquele entusiasmo total para estudar, e ela então se inscreve num grupo que ia ter no próximo final de semana, e aí todo mundo sente aquele entusiasmo, não, ela vai trabalhar, e ela querendo trabalhar também, e seria, vamos dizer, nos próximos 2 dias, mas quando chega no dia de fazer, alguém lhe telefona e fala: Rosa, vamos à praia, tá linda a praia, para que você vai estudar lá com aquele pessoal? Não, você não precisa, você já é uma pessoa boa. Ela fala: é mesmo, eu não vou não. Aí os espíritos olham e falam assim: secou. Ela veio ao centro, recebeu os ensinamentos, se fortificou, cresceu a folhagem, fecundou, mas depois secou. Então entraria mais ou menos dentro dessa área. Nós só estamos ilustrando aqui para mostrar que esse conhecimento, né, dessas ciências humanas, elas auxiliam. Vamos seguindo então.
E aí a gente entra, então, num aspecto mais relacionado... Bom, aqui... tem que passar a folha aqui. Acho que tem que apontar para onde, hein? Para onde? Tá, obrigado. Bom, aí nós vamos percebendo que tem... Sempre os ensinos têm o ensino comum, que é óbvio quando você lê a parte do Evangelho, mas tem o ensino, um sentido particular, um sentido pormenorizado, e aí nós vamos explorar um pouco esses sentidos também. E nós temos então a questão do movimento de tempo e espaço. Pelas características em que foram escritos os ensinamentos, pela condição, esse movimento, lembramos que a gente falamos da simbologia, dos ensinos muito sutis que eram colocados, eles nos levam a refletir nas questões de tempo e nas questões de espaço, porque todos os ensinamentos da antiguidade, eles possuíam pelo menos duas faces. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, no primeiro capítulo, se chama Espiritismo e as Doutrinas Secretas, onde ele vai mostrar no Egito, na Índia, na Gália, e na Grécia, nesses 4 países, ele vai mostrar que as religiões elas tinham duas faces. Tinha uma face que era aquela que todo mundo via, né? Aquela face superficial, periférica, e uma face mais profunda que exigia uma reflexão maior, uma profundidade maior. Na mesma coisa, os ensinamentos de Jesus, nós vamos entrando hoje no aspecto mais de um treinamento, a gente não está analisando uma passagem específica. Igual um treinamento de futebol, quando os meninos treinam, por exemplo, os dribles, né? Tesoura para fora, tesoura para dentro, chute poderoso, chute de efeito, eles treinam todos ali na hora do jogo mesmo, eles não falam, né? Agora eu vou te dar fica aqui na minha frente que eu vou te passar um drible agora com uma tesoura para fora, né? Faz que entra para dentro e vai para fora. Ninguém fala isso, você aplica. Então nós vamos ver daqui a pouco Emmanuel aplicando o que a gente está falando aqui, naturalmente no livro Vinha de Luz, mas que da agora para frente nós teremos a oportunidade de perceber, olha, ele está observando o movimento, ele está observando o espaço, né? Então vamos citar 2 exemplos aqui, antes de trazer Emmanuel para o nosso estudo, nessa passagem aqui do cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Ficou restabelecido e já via ao longe, distintamente a todos. Mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Então esse movimento que está aqui, nos leva a refletir. À pequena vista, à primeira vista, um aspecto comum, a gente olha, ele foi lá, cuidou, levou o cego para fora, mas o que ele está querendo nos ensinar aqui nas entrelinhas, porque fazia parte do ensinamento daquela época, é que nos chamando a atenção para a questão, aqui no caso, do espaço. Tomou o cego pela mão. Olha, tomou pela mão. Quando é que a espiritualidade às vezes chega e nos pega pela mão, porque a gente está tão doente, tão necessitado, que tem que ser pego pela mão, porque senão não vai, né? Aí pega pela mão e leva para fora da aldeia. E aí ele fala no final, porque aqui ele precisa de 2 tentativas para curar esse cego aqui, parece até nós mesmos, né? Uma vez só não resolve, igual com muitos. Aí lá fora ele fala, não entres na aldeia. Orientação de Jesus. Aí esse processo de levar para fora traz todo o ensinamento para nós. Quando nós estivermos analisando, peraí, vai para fora. O que é ir para fora? O que é que a gente vive, que a gente está envolvido, que às vezes a gente tem que sair fora dessa situação para a gente se sentir melhor, sentir em paz conosco mesmo? É a mensagem que nós estamos aqui ainda em treinamento, só mostrando que o movimento, o espaço dentro do Evangelho, ele tem todos os ensinamentos. Vamos dando a sequência aqui. Nós vamos terminar 15 para meia-noite, eu acho. Não. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediram que lhe afastasse um pouco da terra. E assentado se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto. Linda essa passagem. Quando o barco está pronto, restaurado, ele vai ficar ali no cais? Ou ele deve ir para o mar alto? Então aí a gente percebe Jesus falando, vai-te ao mar alto.
porque certamente já havia toda uma assistência ali, é hora de trabalhar, colocar a mão na massa, né? E lançai as vossas redes para pescar, e respondendo Simão disse, comandante, né, foi escrito por Lucas, que era um médico de bordo, por isso ele está usando esse termo, né, típico da época, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí nós entramos então no aspecto do tempo. Trabalhamos toda a noite. Toda a noite. Tem luz à noite? O que vocês acham que pode ser isso? Quando nós estamos dentro da nossa escuridão, nós vamos produzir alguma coisa? Não vamos. Então aí a gente percebe a riqueza que tem no ensinamento de Jesus, trabalhando no tempo e no espaço. Vamos trazer rapidamente aqui como um flash, uma passagem de Emmanuel, para a gente ver que nós estamos aqui nesse treinamento, talvez até um pouco forçado de todas as partes, mas Emmanuel faz isso com maestria. Vamos ver uma parte aqui, por exemplo. Não vai falar tudo. Inverno é o título da passagem no Vinha de Luz. E ele analisa a parte de Paulo, na segunda carta aos Timóteos, no capítulo 4, versículo 21, onde ele diz, procura vir antes do inverno. Isso é a análise de Emmanuel. Claro que a análise comum deste versículo revelará, isso vem direto do Vinha de Luz, não tem nada meu aqui, só a frase, a linha sublinhada aí é minha. Claro que a análise comum desse versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. O que está na cara, que todo mundo vê. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Emmanuel está aplicando a técnica, sem falar com a gente que ele está aplicando, né? Ele diz, quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com o emissário divino, do divino mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantos se lembram do Salvador somente em hora da neblina espessa, da tempestade ameaçadora, do gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. E aí ele vai analisando, e no final ele fecha dizendo, o aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro da tua experiência com Jesus antes dele. Então, aí, ilustrando a questão do tópico. Vamos seguindo, então. E nós, então, entraremos, então, num aspecto mais abrangente aqui, o que é conhecido dentro da doutrina espírita como retirar o espírito da letra. Vou correr um pouquinho só por causa do tempo. Onde nós vamos... vai para lá. Ver que nas passagens a gente pode, a nível de treinamento, olhar só os substantivos, olhar só os sujeitos, olhar só os verbos. A gente vai fazer isso aqui com algumas passagens para a gente poder entender, por exemplo, os substantivos. Bom, aqui é a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo brotou, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60, outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então a gente pode, a título de exemplo, nós não vamos explorar muito essa passagem aqui, mas nós podemos ir só nos substantivos
e ver, por exemplo, casa, né? Jesus tendo saído da casa, né? Então a casa é o local de conforto, de acomodação, e muitas vezes nós ficamos presos à nossa casa, a gente não quer sair da nossa casa para poder ver o que está lá fora, estamos presos no nosso mundo muitas vezes pequeno, e às vezes é preciso sair. E aí nós temos, por exemplo, o mar representando as dificuldades, né, os movimentos, e aí ele fica não diretamente no mar, mas junto ao mar para poder ajudar. Aí nós temos o barco, que é um movimento que visita todas as coisas, várias áreas. Nós temos, por exemplo, as parábolas, que a gente pode explorar aqui como uma fonte riquíssima de ensinamento. E aí entramos mesmo na parábola, entramos no pé do caminho, né? Pé do caminho é onde a semente primeiro cai, é no pé do caminho, né? O pé é a base, ainda não tem uma substância ali. Depois as aves caindo nos pedregais, na terra. Um dia a gente pode, essa parábola é maravilhosa, um dia a gente pode aprofundá-la aqui. Os espinhos, até que finalmente a boa terra associada com fruto. E aí o ensinamento dizendo que a quem tem ouvidos, né, é necessário refletir para poder ouvir. Nós vamos passar para frente aqui, a gente vai fechar com uma passagem de Emmanuel analisando um substantivo, então a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui por causa também do tempo. E aí nós temos então os sujeitos. Aqui também nós vamos ficar mais nos verbos daqui a pouco. Na parábola do filho pródigo, todos conhecem, né? Todos conhecem? Porque a gente, outro dia a gente fez um estudo aqui que a gente refletiu um pouco. É aquele que tem o pai que está lá dando assistência aos filhos, e o filho mais novo pede para sair, para pegar a riqueza, ele vai, perde tudo, vai ficar vivendo com os porcos, né? E aí, quando ele retorna, o pai o recebe. E aí nós temos o filho mais velho reclamando como é que o pai vai fazer uma festa para o filho mais novo, e ele que estava lá o tempo inteiro, não foi feito nada para ele, né? Então, uma passagem dessa natureza, por exemplo, a título de treinamento, a gente pode analisar individualmente estados conscienciais de evolução do pai, que representa, nesse caso, um verdadeiro Deus, porque ele respeita o livre-arbítrio do filho que vai, ele recebe com todo carinho o filho que se arrepende, porque pisou na bola, vamos dizer assim, e retorna. Ele compreende e orienta o filho que o desacatou em frente às pessoas. Naquela época, o pai era um patriarca, e o filho mais velho desafia em frente às pessoas, dizendo: como é que você fez isso, meu pai? Né? Você não devia ter feito. Então, ele o respeita. Os porcos aqui é uma outra categoria, que são aqueles grupos sem personalidade, que estão vivendo, mas sem nenhum proveito, né? Estão vivendo nas zonas mais inferiores da terra. O filho mais velho também representa aquela personalidade que está atuante junto à vida, mas na hora que é testado, ele mostra que ele não tem condição de compreender, além das pequenas coisas, porque imagina, o filho mais novo, o irmão saiu, o irmão voltou, se fosse uma pessoa madura, ele ia ficar junto com o pai, querer fazer a festa maior ainda, mas ele reclama, ele consegue ver o que ele estava fazendo, né, em vez de ter aquela mente mais ampla, representando também uma consciência. E o filho mais novo, aquele que foi, errou e resolveu então retornar ao caminho. Então a gente observa que, a título de treinamento, de técnica, de exemplo, que nós podemos pegar uma passagem e explorar, se assim o quisermos, só os sujeitos, ou só os substantivos, ou conforme vamos ver a seguir, vai para lá, só os verbos. Então agora nós vamos passar uma passagem aqui só dos verbos. Esse aqui tem verbo aqui que não acaba mais. Eu acho que eu nem relacionei todos, mas olha só, a gente começar a pensar simbolicamente. Descia. Já tem um ensinamento aí. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu. Descia
de vibração, de pensamentos, de equilíbrio, caiu. Perceberam? Descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, bonzinho eles, né? Espancando-o, retiraram, deixando-o quase morto. E aí nós temos despojar, espancaram, retiraram, deixando, né? Então a gente vê que quando a gente desce e a gente cai, a situação às vezes é mais preta do que a gente pensa. Porque o que passou com ele foi despojado, caiu, né? Às vezes a gente acha que é fácil. Vou lá, não vai acontecer nada, né? Mas às vezes acontece. E aí, ocasionalmente, o que acontecia? O que aconteceu? Descia o sacerdote. Descia. Se você está descendo de vibração, mesmo que você seja uma pessoa que quer o bem, mas se você desce de vibração, você não percebe, às vezes, uma coisa que você precisa fazer ali. Então, ele descia e vendo-o, ele chega a ver, porque ele tinha conhecimento, mas ele passa, né? Passou. E aí nós temos isso, o sacerdote, de igual modo também um levita. Tem algumas passagens que referem que ele descia, ele chega, vendo e passa. Aí tem o samaritano. Viu a inversão? O samaritano descia, o samaritano ia. Então é o ensinamento olhando só os verbos, né? Ele ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu de compaixão, aproximando-se, atou-lhe, deitando-lhe azeite, pondo sobre os animais, quer dizer, um atendimento completo, né? Levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo, porque ele tinha os seus compromissos, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, cuida dele, deu orientação, pagarei quando voltar. E aí a pergunta retórica, né, depois da inversão, vocês viram que aqui tem tudo, né? Conflito, suspense, drama, impacto, tem tudo aqui. E aí aí Jesus diz, qual pois destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? É a pergunta retórica, a resposta óbvia. E aí a ênfase no final, Jesus então disse, pois Jesus, vai, né, uma orientação direta e imperativa no verbo, vai e faze da mesma maneira. Então são essas as colocações que a gente queria trazer e compartilhar do Evangelho. Elas estão em mais detalhes no livro, não tem muitas cópias aí, mas em março a gente vai fazer mais esse livro, Jesus em seus ensinamentos. Não sei se tem... tem uma aqui. Ele tem 4 partes, fazer propaganda agora. Ele tem 4 partes. A primeira parte é uma reflexão mostrando por que Jesus é o nosso amigo, analisando uma passagem maravilhosa de Jesus nas lições da Vila de Betânia. A segunda parte, usando um pouco de programação neurolinguística, a gente vai ver por que Jesus é o mestre, por que ele é chamado de mestre, e vamos demonstrar por que ele é chamado de mestre, mostrando que ele é capaz de nos transformar 7 áreas neurológicas do nosso cérebro, e cada uma delas precisa de um mestre especializado. Essa parte é a segunda. A terceira parte é analisando a autoridade moral de Jesus. E a quarta parte é um pouco essa técnica que a gente fez aqui hoje, onde tem uma análise de 7 parábolas. Então, aí tem mais detalhes. Então, nós compilamos o material, né? O nosso nome está ali, mas a gente, na verdade, a gente compilou. Tem 29 bibliografias no final e cada parábola também tem as suas referências. Então, para que a gente possa fechar, vamos voltar com o nosso Emmanuel, analisando essa passagem de Jesus, em João, capítulo 10, versículo 7, onde Jesus diz, eu sou a porta. Porta, substantivo. Vamos ver o que Emmanuel faz aí de forma natural, né, para a gente. Então ele diz o seguinte, segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede ou rés do chão, ou na base de um pavimento oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras,
dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza moedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam a porta dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos da popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. Então ele fecha dizendo que o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então a gente vê Emmanuel trabalhando no substantivo. Ele nem nos diz o que é, né? Então, por isso que a gente, trazendo essas técnicas que a gente pode pensar, esperando que elas nos facilitem, né, a olhar, onde é que está o suspense aqui, onde é que está o impacto, o que esse verbo quer dizer, o que simbolicamente eu posso trazer, num sentido mais minucioso, num sentido mais pormenorizado. Muito obrigado e que Jesus nos acompanhe.